Se eu conseguisse falar desses temas, mas que a gente conseguisse colocar imagens desses temas. Então, é importante que a gente tenha o link de memória. Eu costumo falar, gente, que a prova teórica do CBR é a prova mais difícil, exceto em alguns casos, quando você realmente tem uma dificuldade em relação aos métodos de imagem. Poxa, hoje em dia eu só trabalho com ultrassom, então a gente tem que praticar muito para que você chegue na prova prática com tranquilidade. Mas ela é uma prova que é um pouquinho mais cara crachá. E por isso que hoje a gente vai fazer um cara crachá, olhando os assuntos que são mais usualmente cobrados na prova do CBR, mas ao mesmo tempo revisando um pouquinho esses assuntos, tá? Então, o nosso cara crachá hoje vai contemplar 4 temas. Eu vou falar sobre neuro, gastrointestinal, sobre urinário e sobre tórax. Alguns dos assuntos que a gente sabe que são bastante recorrentes em prova, tá? Então, a gente começa dentro de neuro mostrando essa imagem. Deixa eu só dar uma olhada que eu acho que tem alguém que está. Eu acho que é você, tá, Luiz Fernando, que está com o áudio aberto. Eu acho que talvez Rodrigo, Eduardo. Rodrigo aqui também. Lu, Luciana também, mas acho que Luciana não tá saindo nenhum barulho, não. Ó, gente, vamos lá. Nessa primeira imagem, que é uma imagem clássica da prova do CBR, o que é que a gente está vendo? A gente está vendo uma ressonância magnética. Eu sei que ela é ponderada em T2. Por que eu sei que ela é ponderada em T2? Porque o líquor está branco. Nas sequências ponderadas em T1, o líquor fica preto. Na sequência ponderada em T2, o líquor fica branco e a gente percebe uma inversão do sinal. Quando você tem um cenário de sequências T1, a substância cinzenta é cinzenta e a branca é branca. Quando a gente tem sequências T2, isso se inverte. E o que é que a gente está identificando nesse caso aqui? A gente está vendo um cérebro no qual a gente tem uma perda da sucação habitual. Ele perde a morfologia usual e assume uma aparência que lembra um 8, ou uma aparência em boneco de neve. Quando a gente tem esse tipo de cenário, pessoal, a gente tem um contexto grave, em que você teve uma anomalia do desenvolvimento do cortical do tipo lisencefalia. A lisencefalia ela é um clássico, tá, de prova do CBR. Deixa eu só admitir aqui. Ela é um clássico de prova do CBR. E, Lu, você está admitindo, né, as pessoas? Só confirmando. Não, doutor, que eu não estou como anfitrião, não. Ah, tá, deixa eu ver aqui, porque Vê se aparece para o senhor. tinha pessoas querendo entrar. Tá. Então temos lisencefalia, que é o primeiro caso. É um clássico de prova do CBR, normalmente é uma questão bem tranquila, tá, gente? Uma questão bem sossegada. Nesse segundo cenário, nós ainda dentro do mesmo espectro das anomalias do desenvolvimento cortical, nós temos uma segunda situação que também é clássica do CBR. Claramente, a gente está colocando, já coloquei o diagnóstico aqui, né? A gente está colocando aqui um quadro no qual a gente tem uma fenda que está vindo desde a pia mater até a região periventricular, até a região subependimária. Nesse tipo de cenário, a gente pode ter 2 diagnósticos possíveis. O primeiro deles é a esquisencefalia. A esquisencefalia ela se caracteriza exatamente por essa fenda que vai ser revestida por substância cinzenta. Então, isso ajuda muito a gente dar o diagnóstico. Então, se você está identificando uma imagem como essa e ela tem essa fenda de substância cinzenta, a gente pensa em esquisencefalia. E, pessoal, se a gente tiver essa mesma imagem, poxa, eu tenho uma fenda, aparentemente, que está vindo desde a pia mater e se estendendo até o ventrículo. Isso poderia ser esquisencefalia? Não. Por quê? Eu não tenho revestimento de substância cinzenta. Então a gente tem um cenário de uma imagem que mimetiza uma esquisencefalia, no entanto a gente não tem esse revestimento de substância cinzenta. Então nesse tipo de cenário, essa é uma área que simplesmente o tecido cerebral morreu. O tecido cerebral infartou e virou líquido. Então virou uma área de porencefalia, cisto de porencefalia. Então o cisto de porencefalia ele pode confundir com a esquisencefalia, são 2 assuntos que caem bastante na prova do CBR. Então se a gente identifica
que a imagem tenha esse revestimento de substância cinzenta, a gente pensa em esquizoencefalia. Se não tem nenhum revestimento de substância cinzenta, aí a gente pensa em cisto de porencefalia. Ok. Outra informação que é importante a gente saber. Esse revestimento de substância cinzenta, ele também pode ser polimicrogírico. As anomalias do desenvolvimento cortical, se a gente for pensar, a gente tem, poxa, tem a lisencefalia, tem a microcefalia, a gente tem a heterotopia de substância cinzenta, a gente tem a esquizencefalia, a gente tem a holoprosencefalia, a gente tem várias alterações dentro das malformações e das anomalias do desenvolvimento cortical. Muitas delas, elas estão associadas. Então, você pode ter esquizocefalia e pode ter microgiria representando exatamente essa substância cinzenta, tá? Então, um clássico de prova do CBR que pode cair no próximo domingo. Esse tipo de imagem é uma imagem que eu gosto bastante, porque ela provoca o nosso raciocínio. A gente tem um crescimento amartomatoso de um lado do cérebro, no outro, aparentemente, não tem nenhuma alteração significativa, mas nesse lado, a gente tem esse crescimento amartomatoso que tem um aspecto até expansivo. Se você olha para essa imagem, você pensa que pode ser, eventualmente, um processo tumoral. Só que esse tecido, além de ser displásico, além de ter esse crescimento amartomatoso, ele tem uma relação paradoxal, que a gente chama. Você percebe que o ventrículo lateral, ele está alargado no mesmo lado desse crescimento amartomatoso. Isso é uma dica que faz com que a gente se ligue e saiba que se trata de uma hemimegalencefalia. Ou seja, metade do cérebro ele se expandiu, hemimegalencefalia. E a grande dica é que você vai ter o ventrículo ipsilateral expandido. Então é outro clássico de prova do CBR que a gente acha que pode cair. Essa imagem, muitas vezes, quando você olha logo de cara, você pode pensar, poxa, tá normal, não estou vendo nada aqui que está chamando minha atenção. A gente tem uma anomalia da migração do tecido da substância cinzenta cerebral, só que ela tem uma aparência em faixa. Normalmente, as heterotopias de substância cinzenta, a substância cinzenta da gente, pessoal, se forma na região periventricular e ela vai migrando para a periferia. Na maior parte dos casos, as heterotopias elas têm um aspecto noduliforme, mas em outros você fica com o que a gente chama de sinal da dupla faixa, ou sinal do duplo córtex. A gente percebe que tem substância cinzenta aqui, isso aqui é uma sequência ponderada em T1, tá, pessoal? Então a gente sabe que o líquor está pretinho e que a substância cinzenta é cinza e a branca é branca. Então, substância cinzenta cinza, substância branca branca, eu sei que é um T1. Você percebe que a gente tem tecido de substância cinzenta em sua topografia habitual, no entanto, tem substância branca e depois a gente tem outra faixa de substância cinzenta. Isso é o que a gente chama, mais uma vez, de sinal do duplo córtex, sinal da dupla faixa, sinal da dupla banda, dentro de um cenário de heterotopia da substância cinzenta. É outro assunto que pode cair na prova do CBR. E a gente sabe que a prova do CBR adora contemplar questões que envolvem anatomia. Não só em neuro, principalmente em neuro, em abdômen, tá, pessoal? Quem vai prestar a prova domingo já fica atento. Ele sempre vai colocar uma artériazinha, uma artéria mesentérica superior, um tronco celíaco, um ramo, um segmento hepático para que você diga que região é essa. Em neuro, isso também é bastante cobrado. E eu coloquei aqui, simulei uma situação no qual você tem que dizer que giro é esse. Então, pessoal, percebam que a neuroanatomia ela é complexa. No entanto, a neuroanatomia que cai na prova do CBR, ela é previsível. Dá para a gente ter ideia de quais são as regiões que o CBR mais gosta de cobrar. Então, como é que a gente faz para memorizar essa região que é uma das que mais cai na prova do CBR? Então, vamos lá, gente. Esse corte é um corte axial, numa sequência ponderada em T2, mais uma vez o líquor está branco e a gente tem uma inversão. A substância cinzenta está branca, enquanto a substância branca está preta. Então a gente sabe que a gente tem uma sequência ponderada em T2. Essa imagem aqui de cima, nós temos do lobo frontal. A região do lobo frontal que fica em nítido contato com a foice interhemisférica é o que a gente chama de giro frontal superior. O giro frontal superior ele é separado do giro frontal médio por uma fissura. Essa fissura é a fissura ou sulco frontal superior. Então, o sulco frontal superior ele separa o giro frontal superior do giro
frontal médio. Então, vou mostrar para vocês nessa imagem. Então, temos esse suco, que é o suco frontal superior, que promove essa separação do giro frontal superior com o giro frontal médio. No entanto, o suco frontal superior, ele se encontra com esse outro suco. Que suco é esse? Esse é o suco pré-central. Tem uma dica que eu dou para os meus alunos, que é a seguinte: quando a gente fala de suco, a gente tem três. Quando a gente fala de giros, a gente só fala de dois. O que é que eu estou querendo dizer? Nós podemos ter o suco pré-central, o suco central e o suco pós-central. A gente não tem giro central, a gente tem giro pré-central e o giro pós-central. Então, por esse raciocínio, se a gente tem três sucos e dois giros, a gente já entende que a gente vai ter o giro pré-central atrás do suco pré-central, enquanto o giro pós-central ele está na frente do suco pós-central. Vamos lá, sem decorar. Se eu tenho três sucos, o primeiro é o suco pré-central, que é o suco que vai se encontrar com o suco frontal superior. Depois eu tenho o suco central e o suco pós-central. Giro a gente só tem dois, pré e pós-central. Então a gente já sabe que aqui tem o giro pré-central e aqui tem o giro pós-central. Então, se eu falo para você que o suco pré-central está na frente do giro pré-central, faz todo sentido. E como eu tenho o suco central, um suco a mais, o suco pós-central acaba ficando atrás do giro pós-central. Então isso já ajuda no nosso raciocínio. Outra coisa que é importante que vocês saibam é que o giro pré-central ele é o limite do lobo frontal. Em outras palavras, o giro pós-central ele já é representante do parietal. Então, se eu falar para vocês que esse sulco central, que é o em roxo, ele separa o lobo frontal do parietal, está correto. Porque o giro pré-central é o último representante do frontal e o giro pós-central já é o primeiro representante do parietal. Tá? Então, como é que a gente faz no nosso raciocínio? Temos o giro frontal superior e o giro frontal médio. Aqui nós temos o sulco frontal superior. O sulco frontal superior vai se encontrar com quem? Com o sulco pré-central e imediatamente atrás dele nós temos o giro pré-central. Como eu falei para vocês, a gente tem três sucos, né? O suco pré-central, o suco central e o suco pós-central. Então, tem o giro pós-central, o suco central na frente e o suco pós-central atrás. Percebam que eu coloquei também de propósito o pré-central mais gordinho. Eu até falo assim, ele é o musculoso, porque ele é a área motora primária. É a área motora da fala, né? Da fala não, desculpa, é a área motora primária, a área motora da mão. Enquanto o giro pós-central, ele é a área sensitiva. Se ele é sensitivo, ele não precisa ser muito forte. O motor, ele tem que ser mais forte, tá? Então, o giro pré-central é a área motora da mão. O sulco pós-central, ele é bastante cobrado em prova. Por quê? Ele é o maior sulco depois da fissura de cílios. Ele separa o frontal do parietal, como eu falei para vocês. O giro pré-central é representante do frontal e o pós-central é do parietal. Ele não atinge a linha média e ele fica na frente do que a gente chama de pars marginalis, tá? Então, mais uma vez, giro pré-central, área motora primária, giro pós-central, área sensitiva primária. Então, esse mais gordinho, mais fortinho, ó, parece um músculo, uma pessoa fazendo halterofilismo. É o giro pré-central que ele representa a área motora, ele tem que ser forte porque é a área motora da mão, enquanto o giro pós-central, ele é representante já do parietal, é mais magrinho, ele é a área sensitiva primária, tá? Então a gente tem essa imagem resumindo tudo, né? Sulco frontal superior, giro frontal superior, sulco frontal superior, giro frontal médio, sulco pré-central, giro pré-central, sulco central, giro pós-central e só depois o sulco pós-central, tá? Então, sulco central, mais uma vez, a informação que eu disse para vocês, ele fica na frente da pars marginalis. Então, nessa alternativa, fica muito mais fácil agora a gente entender que isso é simplesmente o giro pré-central, tá? Outra questão clássica de anatomia, que é a que mostra a que a gente chama das regiões núcleo-capsulares. Esse assunto eu sei que é relativamente simples, mas é um clássico de prova do CBR e a gente precisa estar abordando. Eu coloquei mais uma vez uma sequência ponderada em T2, porque ela é fácil para a gente visualizar a diferença das estruturas, tá? Então, antes da gente falar o que é essa estrutura, a gente vai começar a apontar cada uma dessas regiões, dessas estruturas, tá? Então, em verde, nós temos, de modo geral, essas regiões que a gente chama de núcleos lentiformes, tá? Os núcleos lentiformes, eles são representados pelo putamen e pelo globo pálido. Qual que é o mais externo e qual que é o mais interno? Gente, como é que eu faço para memorizar isso? Eu penso assim, com todo o respeito, tá, pessoal? Pelo amor de Deus.
O nosso intuito é apenas passar informação e ajudar com que vocês memorizem as coisas. O putamen, eu sempre penso naquela mulher que tem uma vida mais animada, né? Uma prostituta, uma puta. Então ela fica mais fora de casa. Ela está o tempo inteiro para fora. O globo pálido é aquela que não sai de casa nunca. Por isso que ela é pálida, tá? Então o putamen, ele é mais externo e o globo pálido é mais interno. Isso só com o intuito de memorização, tá, gente? Então, em verde a gente tem um putamen, de forma mais interna nós temos o globo pálido, ok? Representando o que a gente chama de gânglios da base ou núcleos lentiformes. Em vermelho a gente já tem esse olhinho, eu sempre imagino que isso é como se fosse um rosto de uma pessoa, né? E o olhinho aqui, ele é representado pela cabeça do caudado. Nós temos uma estrutura que parece um V, que ela vai ser contemplada aqui, que é a cápsula interna. A gente tem o braço anterior, o joelho e o braço posterior da cápsula interna. A que eu coloquei para vocês responderem é exatamente o bigode. Eu falo que isso aqui é o bigode, né? Desse rosto aqui, que é o tálamo. E aqui, de uma maneira mais externa, de um aspecto mais externo, nós temos a ínsula. Então, isso é um clássico de prova, questão fácil, não vale a pena perder questão por causa disso, tá? Então, putamen mais externo, globo pálido mais interno, cabeça do caudado, cápsula interna, tálamo e ínsula. Então, qual que é essa estrutura anatômica? Sem dúvida, nada de giro pré-central, tá? Desculpa aqui. Isso aqui é o tálamo, tá? Isso aqui é o tálamo. Outra questão que é clássico do CBR dentro das malformações congênitas são as síndromes de Arnold-Chiari. E as duas apresentações mais típicas, que mais são cobradas, é a Arnold-Chiari do tipo 1, em que a gente tem uma fossa posterior curta e por essa razão a gente tem uma insinuação das tonsilas cerebelares sobre o forame magno, e é importante a gente destacar que o Chiari do tipo 1 tem uma associação muito grande com ectasia do canal central da medula, que a gente chama de hidrossiringomielia. Então, olhei para essa imagem, penso logo em Chiari do tipo 1 e sua grande associação com siringomielia. É importante a gente destacar que o Chiari do tipo 2 também pode ter a herniação tonsilar inferior. No entanto, o Chiari do tipo 2 ele é uma patologia muito mais exuberante e rica em achados. E qual que é a associação que está presente em 100% dos pacientes que têm Chiari do tipo 2? É a mielomeningocele. É essa informação que o CBR vai colocar. Então, a gente tem uma mielomeningocele com essa alteração, tem que pensar em Chiari do tipo 2. Mas só tem essas duas? Não. Quando a gente tem Chiari do tipo 2, a gente pode ter fenestração da foice interhemisférica, interdigitação dos giros, a gente pode ter digenesia do corpo caloso. Na ultrassonografia, a gente pode ver o cerebelo envolvendo o tronco cerebral no que a gente chama de cerebelo em banana. Ele pode ter uma progressão superior num cenário que a gente chama de cerebelo em torre. Então, existem vários achados que a gente pode identificar no paciente com Chiari do tipo 2, crânio-lacunia também, mas o link de memória principal é mielomeningocele. Chiari do tipo 1 é herniação tonsilar inferior com hidrossiringomielia. Chiari do tipo 2, mielomeningocele, tá? Então, olhei para essa imagem, penso em Chiari do tipo 2. Agora, a gente falou num cenário inicialmente dos Chiaris. Eles têm a fossa posterior curta, mas temos um contexto que a gente tem o aumento cístico da fossa posterior. E nesse tipo de contexto, nós temos 4 diagnósticos diferenciais principais: megacisterna magna, cisto de aracnoide, cisto da bolsa de Blake e a malformação de Dundwalker, a anomalia de Dundwalker. Nesse caso em que a gente está colocando, claramente você está percebendo um grande aumento cístico da fossa posterior nessa sequência que é ponderada em T2, tá? Mais uma vez o líquor está branquinho. E a gente percebe que na porção central do cerebelo a gente não tem o vermes cerebelar. Então, a gente tem aumento cístico da fossa posterior, hipoplasia ou agenesia do vermes e elevação aqui do seio reto, nesse ponto que a gente chama de tórcula de Herófilo. Tórcula de Herófilo é um nome elegante, né, para você chamar a confluência dos seios. É a região onde os seios, o seio sagital superior, o seio reto, o próprio seio transverso, todos eles vão entrar em contato. Então, eu tive elevação da tórcula de Herófilo, eu tive a genesia do vermes e aumento cístico, eu penso em Dundwalker. Então, o link de memória que vocês têm que ter é o seguinte: a megacisterna magna é simplesmente um aumento da cisterna magna. No ultrassom
obstétrico, a gente sabe que a cisterna magna ela pode ter um tamanho de até 10 milímetros. Então, às vezes, ele coloca só a cisterna magna um pouquinho mais expandida, deixando claro que muitas vezes o paciente pode ser até assintomático se ele não tiver outras associações. Então, a mega cisterna magna é o que o próprio nome diz. É só a cisterna magna um pouco aumentada. Não dilata nada, não aumenta o quarto ventrículo, não realiza compressão extrínseca, nada disso. O cisto de aracnoide, ele faz parte do diagnóstico diferencial. Como todo cisto de aracnoide, ele realiza efeito compressivo local, mas é importante a gente deixar claro, gente, que o cisto de aracnoide, a sua localização mais usual é na fossa craniana média, não é na fossa posterior, mas ele faz parte desse espectro de diagnóstico diferencial. O cisto da bolsa de Blake, ele acontece por uma ausência da fenestração dos forames de Lusca de Magendie, e ele, a grande característica, além do aumento cístico da fossa posterior, é uma hidrocefalia tetraventricular, ou seja, vai dilatar quarto ventrículo, vai dilatar terceiro ventrículo e vai dilatar os dois ventrículos laterais. Esse é o link de memória que a gente tem que ter para o cisto da bolsa de Blake. E o Dandy-Walker, que é o clássico, é o que mais cai na prova do CBR, é quando você tem exatamente a hipoplasia do verme cerebelar, a elevação da tórcula de Herófilo e o aumento cístico da fossa posterior. Então, nesse caso, naquele caso, era Dandy-Walker. Temos outro caso aqui, em que a gente tem uma imagem aparentemente normal. Não está chamando tanta atenção. Mas aí vocês têm que ficar atentos. A gente tem os dois ventrículos laterais em disposição paralela. O paralelismo dos ventrículos laterais é um autoindicador de agenesia do corpo caloso. A agenesia do corpo caloso ela pode acontecer de maneira isolada, mas ela é um grande marcador de malformações, né? Existem diversas malformações, como a própria Chiari do tipo 2, que podem cursar com a agenesia do corpo caloso. Então, a gente pode ver esse paralelismo dos ventrículos laterais. Eventualmente, os cornos occipitais podem ficar mais dilatados em um cenário que a gente chama de colpocefalia, muitas vezes mimetizando um carro de Fórmula 1, né? A gente chama do sinal do carro de Fórmula 1. E no corte coronal, muitas vezes ele pode assumir um aspecto que a gente chama o aspecto do capacete viking, né? Ou o sinal do... Qual que é o animal? É o alce, né? O sinal do alce. Então, quando a gente tem esse tipo de imagem, a gente pode pensar em agenesia do corpo caloso, tá? Agora, pessoal, a gente quer link de memória. Síndrome e tumor. Síndrome e tumor, síndrome e tumor. Porque a prova do CBR, às vezes, ela já presume que você sabe do que se trata essa síndrome e ele pede associação com o tumor que está relacionado com essa síndrome. Então, nesse caso, gente, a gente tem claramente uma formação expansiva de vias ópticas, né? Aqui se expandindo desde o nível do nervo óptico, aqui pegando pelo quiasma. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa entre os diagnósticos diferenciais o astrostoma de vias ópticas. Mas, pessoal, qual que é a síndrome que eu tenho que pensar quando eu penso nesse tumor? Eu tenho que pensar na neurofibromatose do tipo 1. Então, astrostoma de vias ópticas e neurofibromatose do tipo 1, eles têm que ter esse link de associação na cabeça de vocês. E quando a gente identifica essa imagem? Em que a gente tem uma lesão aqui na cisterna do ângulo ponto cerebelar. Aí eu relembro a vocês que na cisterna do ângulo ponto cerebelar nós temos três diagnósticos principais. Em primeiro lugar, que é o caso, a gente tem o chivanoma vestibular, que era o previamente conhecido como neurinoma do acústico. O chivanoma vestibular, como o próprio nome já diz, ele atinge as células de Chivan que revestem a bainha de mielina do axônio. E essas células de Chivan, elas se projetam seguindo o nervo. Então, se é o chivanoma vestibular, é o nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo nervo craniano, e a gente sabe que esse nervo se insinua para dentro do conduto auditivo interno junto com o facial. Então, se eu tenho o chivanoma vestibular, ele vai alargar o conduto auditivo interno. Em segundo lugar, dentro das lesões da cisterna do ângulo ponto cerebelar, a gente tem o meningioma. E em terceiro lugar, a gente tem o cisto epidermoide, tá? Nesse caso aqui, a gente tem um chivanoma vestibular bilateral. Então, nesse caso, o link de associação tem que ser com neurofibromatose do tipo 2, tá? Então, astrosoma de vias ópticas NF1, chivanoma vestibular bilateral NF2. Nessa imagem, eu tenho uma lesão sólido-cística, que é uma lesão vascular, tá? A gente muitas vezes pode identificar flow voids aqui.
É uma lesão que facilita a difusão e que a gente chama ela de hemangioblastoma. O hemangioblastoma ele também tem associação com a síndrome, que é a síndrome de von Hippel-Lindau. Então, via hemangioblastoma, penso em síndrome de von Hippel-Lindau. Para quem chama de von Hippel-Lindau, eu chamava antigamente, tá? De síndrome de von Hippel-Lindau. Depois a gente descobriu que o rapaz, né, que fez a descrição da síndrome, ele era alemão. Então é von Hippel-Lindau, né? Von Hippel-Lindau é mais elegante, mas enfim, von Hippel-Lindau é realmente o nome do cara. Então, hemangioblastoma, von Hippel-Lindau. E essa última síndrome neurocutânea que a gente tem que ter esse link de associação, eu diria para vocês que junto com NF1 é a que o CBR mais gosta. É a que cursa com túbulos corticais, é a que cursa com nódulos subependimários, bandas radiais, angiomielipomas, rabdiomas cardíacos, linfangioleumihematose. A gente está falando de quem? A gente está falando da esclerose tuberosa. E na esclerose tuberosa nós temos um tumor que pode ficar aqui, adjacente ao forame de Moro, que é o astrocitoma subependimário de células gigantes. Aqui a gente tem uma sequência T2, T2 e aqui uma T1 pós-contraste. Então você vê que essa lesão realça pra caramba. E como ela está junto aqui do forame de Moro, ela pode causar hidrocefalia obstrutiva, tá? Então o link de associação, gente, é o seguinte. NF1, eu penso em astrocitoma de vias ópticas. NF2, eu penso em chivanoma vestibular lateral. Esclerose tuberosa, eu penso em astrocitoma subependimário de células gigantes. E von Hippel-Lindau, eu penso em hemangioblastoma. Esse link de associação que a gente tem que ter, tá? Essa doença faz parte do espectro de infecções, de neuroinfecções. E o CBR, pessoal, para quem vai fazer a prova no domingo ou para quem vai fazer a prova em setembro, o CBR adora eu diria que três neuroinfecções. Já caíram outras, mas aqui o CBR mais gosta é neurotuberculose, neurocisticercose e neurotoxoplasmose. Nesse caso, a gente tem um cenário no qual o paciente tem múltiplas lesões, algumas em localização justa cortical e outras nas regiões núcleo-capsulares, como a gente acabou de ver essa anatomia. Esse achado já é altamente indicativo de uma dessas doenças. Só que quando você injeta o contraste, aí dá para a gente cravar com certeza absoluta que doença é essa. Qual que é a doença? A gente tem uma doença que tem um realce anelar, pelo contraste, no entanto, em uma região a gente tem um nódulo mural excêntrico, uma regiãozinha noduliforme que realça. A presença desse nódulo mural excêntrico, ele é considerado virtualmente patognomônico da neurotoxoplasmose. Então, via esse tipo de imagem, penso em neurotoxoplasmose. A outra imagem que eu coloquei para vocês é uma que é muito clássica do CBR também, em que a gente tem lesões de aparência cística, no entanto, com um pontinho denso central. Esse pontinho denso, ele representa o Scolex, tá? Em um cenário que a gente chama de neurocisticercose. A maior parte dos cérebros que expõem a neurocisticercose tem ela em mais de uma fase de apresentação. Então a gente tem a neurocisticercose aqui. A neurocisticercose a gente sabe que ela acontece pela infecção das fezes contendo tênia-sóleo e ela tem 4 estágios de apresentação. O estágio número 1 foi esse que a gente viu agora. É o que a gente chama de fase vesicular. Nesse estágio, a gente tem a vesícula com o próprio Scolex dentro dela. O Scolex vivo, ele está vivo aqui dentro da vesícula de neurocisticercose. O que acontece na segunda fase? Ele morre, esse conteúdo que era liquefeito, que era um conteúdo límpido, se torna um conteúdo mais denso, um conteúdo coloide, e como você tem essa morte, a membrana da vesícula rompe. No momento em que rompe, o nosso corpo percebe a presença dela. Então, o nosso corpo ele tende a reagir à presença dessa vesícula, causando um processo inflamatório ao redor da vesícula. Então, esse segundo estágio a gente chama de estágio vesicular coloidal, porque o conteúdo ele já fica mais denso, mais coloide, e você já tem edema ao redor. Esse edema acontece exatamente porque o Scolex morreu, o conteúdo ficou denso, a parede rompeu, e no momento que a parede rompe, o nosso corpo reage com um processo inflamatório. O estágio 3 e o estágio 4, você começa a ter uma resolução desse processo. O estágio 3 a gente chama de estágio de fase nodular granular, em que você já tem essa que era a vesícula calcificada, mas ainda com um pouquinho de edema ao redor. E o estágio
a fase granular calcificada, ela já é aquela fase que não tem mais nenhum edema ao redor. Então, na fase 3 já está calcificado, mas ainda com um pouquinho de edema. E o estágio 4 não tem mais nenhum edema, tá? Então, quando olhamos para essa imagem, a gente pensa em NF1. Então, esses são os assuntos de neuro, gente, que eu acho que são os mais importantes e que podem cair na prova, tá? Agora vamos falar da parte de gastro, tá? Então, em gastro, eles também gostam de cobrar bastante anatomia, e essa primeira anatomia é de uma estrutura que representa a obliteração de uma estrutura vascular muito importante durante a embriogênese, que nós que trabalhamos com ultrassom obstétrico, nós fazemos a avaliação, que é o que a gente chama de ducto venoso. Então, essa estrutura é a fissura do ligamento venoso. A fissura do ligamento venoso, ela é importantíssima porque ela é um dos marcadores anatômicos do lobo caudado, que está aqui. Ele fica entre a fissura do ligamento venoso, a veia cava inferior e a bifurcação portal, e ela é uma estrutura anatômica muito importante, muito cobrada em prova, tá? Em 5% das pessoas, a gente tem uma variação que é uma artéria hepática acessória que pode passar exatamente por essa fissura do ligamento venoso. Então, olhei para essa imagem, eu penso em fissura do ligamento venoso. Outro clássico da prova do CBR é colocar uma lesão em determinado segmento hepático e querer que você responda. Como é que eu sempre dou a dica para a minha turma, para os mentorados, para os meus alunos, para que eles acertem essa questão com facilidade? O que é que a gente faz? Eu falo, gente, desenha o triângulo. O que é o triângulo? É um triângulozinho que você vai desenhar. Você coloca, que eu falo brincando, as três Marias, né? A veia hepática média, a veia hepática direita e a veia hepática esquerda. E você vai colocando os segmentos que estão em cada uma dessas regiões. Então a gente sabe que à direita da veia hepática direita nós temos os segmentos 6 e 7. Qual é a diferença entre eles? O 6 está abaixo da bifurcação portal e o 7 está acima da bifurcação portal. Entre a veia hepática média e a veia hepática direita, nós temos o segmento 5 e o 8. O 5 também abaixo da bifurcação portal e o 8 acima da bifurcação portal. Entre a veia hepática média e a veia hepática esquerda, nós temos o segmento 4A e o 4B, o 4A acima da bifurcação, o 4B abaixo, e à esquerda da veia hepática esquerda, nós temos os segmentos 2 e 3, o 2 acima e o 3 abaixo. Então, quando a gente vê uma imagem como essa, a gente já sabe que a gente está lá em cima, porque você está vendo o tórax, está vendo os pulmões. Então, a gente já sabe que a gente está acima da bifurcação portal. Se eu tenho uma lesão que está entre a veia hepática média e a veia hepática esquerda, eu tenho que pensar claramente que se trata... Oh, eu pulei aqui, desculpa. Não, pulei não, gente, está aqui. Eu tenho uma lesão que está no segmento 4A. Se porventura eu tenho uma lesão que está à esquerda da veia hepática esquerda, aí eu já tenho uma lesão que está no segmento 2. Então, como é que a gente faz para memorizar? 2, 4A, 8 e 7, acima da bifurcação. Abaixo da bifurcação, 3, 4B, 5 e 6. Tá? Então, nesse caso, sem dúvida, segmento 2. Temos aqui uma lesão que muitas vezes na ultrassonografia pode ser que você deixe ela passar, porque a gente chama ela de lesão furtiva. O tecido da lesão é parecido com o próprio tecido hepático. Ela é uma lesão que ela é isoecóica, isodensa, isointensa, tanto na ressonância, na tomografia, no ultrassom, ao parênquima hepático. Quando a gente vê esse tipo de imagem, a gente tem que pensar no segundo tumor benigno mais comum do fígado, que é a hiperplasia nodular focal. O primeiro mais comum é o hemangioma, tá? A hiperplasia nodular focal, ela pode ser colocada na prova como uma lesão assim, uma lesão discreta, isoecóica, ou muitas vezes pode ser que ela seja colocada também nos outros métodos, na tomografia e na ressonância. Quando injeta o contraste, ela costuma realçar bastante na fase arterial, exceto a cicatriz central, que normalmente só tem um realce tardio, tá? Outra imagem é essa, a número 1, o tumor benigno mais comum do fígado, que é o hemangioma hepático. O hemangioma hepático é um clássico de prova, normalmente todo mundo tem facilidade, porque ele tem um comportamento muito típico. Ele tem um realce periférico incompleto pelo contraste globuliforme, com a tendência de progressão centrípeta de passagem desse contraste. Uma coisa que é importante que vocês fiquem atentos, o hemangioma ele é hiperecóico no ultrassom. A gente sabe disso, né? Viu um nódulozinho hiperecóico, poxa, a gente já pensa em hemangioma. No entanto, esse achado é inespecífico, tá? A chance de um hemangioma é bem alta, de ser um hemangioma é bem alta, mas não é certeza absoluta.
Outras lesões podem ser hiperecóicas, até metástase, tá, gente? 65% das metástases são hipoecóicas, de fato são. Lesões escurinhas, hipoecóicas pretinhas no ultrassom, mas 35% podem ser hiperecóicas. Tem outras, angiomelipomas, lipomas, o próprio adenoma, a própria hiperplasia nodular focal, eventualmente podem ser hiperecóicas. Então, o achado no ultrassom não é específico, mas esse comportamento na tomografia e na ressonância magnética são altamente indicativos de hemangioma, tá? Esse caso a gente tem um paciente que tem uma colecistite, só que essa colecistite ela está complicada. Dou a dica para vocês que esse paciente é diabético. Então eu tenho uma colecistite na qual eu tenho vários focos gasosos na parede da vesícula. Nesse tipo de cenário a gente chama de colecistite enfisematosa. Esse nome enfisematosa se dá pela presença do gás. Isso acontece, por exemplo, na bexiga também. Já tivemos questões do CBR que a resposta era cistite enfisematosa, mas ela é uma complicação que pode acontecer e que eventualmente é cobrada na prova do CBR. Esse é outro que o CBR adora cobrar. Eu já não tenho mais focos gasosos na parede da vesícula, eu tenho focos de calcificação. Então, calcificação na parede tem que fazer com que a gente pense em vesícula em porcelana. A vesícula em porcelana, ela normalmente surge em um cenário de colecistopatia litiásica crônica, ou seja, aquele paciente que tem cálculo há muito tempo, e é importante deixar claro que ela representa um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de vesícula. Então, tive vesícula em porcelana, é importante ressecar essa vesícula, tá? Vi calcificação, às vezes ele bota no raio-x também, tá, gente? A vesícula desenhada e calcificada, vesícula em porcelana. Eventualmente, o paciente que tem colecistolitíase, ou seja, cálculo na vesícula, os processos inflamatórios dessa vesícula, de forma crônica, podem fazer com que a parede da vesícula cole, grude com a parede do intestino, normalmente a parede do duodeno, que é quem está mais próximo da vesícula. Isso acontecendo, você pode ter um cenário que a gente chama de fístula colecistoentérica, ou seja, uma fístula entre a vesícula e o intestino. Quando você tem esse cenário de fístula, o cálculo que estava dentro da vesícula, ele migra. A gente tem uma migração em direção ao intestino, e a gente tem uma migração em direção à via biliar. O que é que migra em direção ao intestino? O conteúdo biliar, o cálculo. Então ele entra dentro do intestino. E o que é que entra dentro da via biliar? O gás, a aerobilia. Então, se você tiver um cenário de prova do CBR na qual você tem a aerobilia, pneumobilia, com a imagem de um cálculo, esse cálculo, no caso, ele está no ilho terminal e está causando, inclusive, um processo obstrutivo amontante, a gente tem que pensar em uma condição que a gente chama de ilho biliar. E se nesse paciente o cálculo acabou de entrar no duodeno e já impactar no duodeno? Vocês sabem qual é o nome que a gente tem para essa condição? Agora a gente já não chama mais de ilho biliar. A fisiopatologia é exatamente a mesma. A única diferença é o local, a localização da impacção do cálculo. Então, se a gente tiver essa impacção no duodeno, mais uma vez, ó, aerobilia, pneumobilia, só que o cálculo ele impactou proximamente, já no duodeno. Perceba que o estômago está bem distendido. Nesse tipo de cenário, a gente chama de síndrome de Bouveret, Bouveret, como vocês quiserem chamar. Então, se eu tenho uma fístula colecistoentérica, eu posso ter uma complicação com a aerobilia, com a passagem de cálculo. Se esse cálculo impacta no ilho terminal, ilho biliar, se ele impacta no duodeno, a gente chama de síndrome de Bouveret, tá? Agora a gente tem uma classificação que cai muito em prova, que são as anomalias císticas das vias biliares. E essas anomalias císticas de vias biliares, essas ectasias císticas, elas foram descritas por Todani, e por isso a classificação ela leva o nome de Todani. Nesse caso, a gente tem a anomalia cística mais comum, no qual a gente tem uma dilatação fusiforme da via biliar extrahepática. Esse é o Todani do tipo 1, e faz todo sentido, né, já que é o mais comum, ser o tipo 1. Esse outro cenário, a gente tem uma dilatação distal, projetando-se para a ampola de Vater. A gente chama isso aqui de coledococele. É uma cavidade, uma cele, né, do colédoco distal, e já está dentro de um cenário do Todani do tipo 3. Quando a gente tem uma formação diverticular no meio do colédoco, esse aqui é o que a gente chama de divertículo biliar, a gente chama de um Todani do tipo 2. Então, o tipo 1 é a dilatação fusiforme, o tipo 2 é esse divertículo, e o tipo 3 é aquela ectasia distal junto da ampola de Vater, que a gente chama de coledococele. E esse, qual Todani é? Eu quis destacar esse aqui, porque ele é o que mais cai na prova do CBR.
ele representa simplesmente a dilatação exclusiva das vias biliares interpláticas, essa dilatação cística, com um sinal que a gente chama de central dot sign, que é a presença do sistema porta, da veia porta, envolvida por uma via biliar dilatada, de aparência cística. E nesse tipo de cenário, a gente chama de doença de Caroli. Doença de Caroli, ela está dentro da classificação de Todani como Todani do tipo 5. E é importante a gente destacar que essa doença tem associação com várias outras doenças. Doença de Caroli associa-se, por exemplo, com fibrose hepática congênita, com doença policística recessiva, com amartomas biliares. Então, é uma condição que normalmente na prova ele vai cobrar esse tipo de associação, tá? Outro clássico de prova é exatamente em um bebezinho. O bebezinho nasceu, foi ficando ictérico, ictérico, ictérico. Você fez o ultrassom, você não identificou vesícula. E quando você vai olhar a bifurcação portal, você percebe um espessamento hiperecóico nessa bifurcação acima de 4 milímetros. Quando você está diante desse sinal, a gente chama de sinal da corda triangular, em um cenário que a gente chama de atresia de vias biliares. A atresia de vias biliares, gente, é gravíssimo. Muitas vezes a criancinha vai ter que ir para o transplante hepático, tá? E o CBR cobra pra caramba o sinal da corda triangular e a atresia de vias biliares. E essa condição que eu mencionei agora há pouco, ela é muito curiosa, porque ela representa um achado remanescentes dos ductos biliares que assume esse aspecto. Isso aqui é uma sequência de ressonância magnética ponderada em T2. Por que eu sei que é T2? Porque o líquor está branco. É o mesmo raciocínio do cérebro, tá? Ela sendo ponderada em T2, eu estou vendo múltiplas imagens assemelhando-se ao que a gente chama de céu estrelado. Esse sinal do céu estrelado ele é típico dos amartomas biliares, que também pode ser chamados de complexo de von Meyenburg. Esse tipo de achado, apesar de ser feio, a gente olhar assim e poder, inclusive, mimetizar metástase, ele é simplesmente um achado incidental. Muitas vezes o paciente nem tem nada, mas ele tem uma associação com outras anomalias também, tá? Esse aqui também é outro clássico de prova. Ele acomete meninos numa relação de 4:1, 4 meninos a cada uma menina. Geralmente se manifesta entre 2 a 8 semanas de vida, ou seja, a criança começa a nascer bem e de repente ela começa a vomitar. Vomitar, 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 e são vômitos não biliosos, porque o mecanismo obstrutivo acontece antes da ampola de Vater. A gente vai dar uma olhada no ultrassom, perceba que a gente está utilizando o transdutor linear, que é o mais adequado para esse tipo de contexto, e você percebe que existe um espessamento da camada muscular e um aumento desse comprimento também do piloro, em uma condição que a gente chama de estenose hipertrófica de piloro, tá? Outra coisa que a gente identifica muitas vezes é a atresia de duodeno, que isso aqui é até da época que a gente ainda é estudante de medicina, né? Eu costumo falar brincando que estudante de medicina não sabe nada de radiologia. Quando a gente entra na residência, normalmente a gente se surpreende positivamente, né? Porque a gente nem sabe direito do que se trata a radiologia. Mas uma das poucas coisas que o estudante de medicina sabe é o sinal da dupla bolha, né? Então, o sinal da dupla bolha, ele é característico da atresia de duodeno, pode cair isso também na prova do CBR. E outra complicação que pode acontecer é quando a gente tem uma torção dos vasos mesentéricos, em que o sigmoide ele rotaciona, assume esse aspecto que a gente pode chamar sinal do grão de café ou sinal do U invertido, em um contexto que a gente chama de volvo de sigmoide, tá? Então, falando aqui um pouquinho sobre o pâncreas, o CBR cobra muito também as lesões císticas pancreáticas. A gente sabe que dentro desse cenário a gente tem que memorizar a lesão cística serosa, a lesão cística mucinosa, o tumor de Frantz e a neoplasia intraductal produtora de mucina. A lesão cística serosa, que é a lesão da vozinha, da senhorinha, né, serosa de senhorinha, ela tem esse aspecto multimicrocístico e eventualmente ela pode cursar com uma calcificação central. Então, apesar dessa lesão ser grande, viu essa lesão de aparência microcística, lembrando muitas vezes um aspecto em favo de mel, a gente pensa em lesão cística serosa. Esse outro tipo de cenário é diferente. A gente tem uma lesão na qual você tem a alteração se comunicando com o ducto pancreático, diretamente conectada ao ducto pancreático. Nesse tipo de cenário, a gente tem que pensar na neoplasia intraductal produtora de mucina. E perceba que o próprio nome já está te dizendo, intraductal. Neoplasia intraductal. Então, ela se comunica com o ducto pancreático. Então, a gente pensa na NIPM, né? Neoplasia intraductal produtora de mucina. Então, vinha uma lesão microcística,
pensei em lesão cística serosa. Vi uma comunicação ductal, pensei na neoplasia intraductal produtora de mucina, tá? Esse tipo de cenário é o assunto que mais, um dos que mais cai na prova do CBR, é muito difícil não cair, tanto na teórica como na prática, e mais uma vez se repetiu esse comportamento, já tivemos essa questão na teórica. Se você tem um contexto de uma paciente, normalmente do sexo feminino, com crises de perda de peso, diarreias de repetição, e você vê na imagem um espessamento de alças, um aspecto meio salteado, uma alça espessada, entremeada por outras alças que não estão espessadas, um engurgitamento vascular, que a gente chama de sinal do Pente, a gente tem que pensar na doença de Crohn. A doença de Crohn é um clássico de prova do CBR, acho quase impossível a gente não ter uma questão desse cenário, tá? Então, em gastrointestinal, acho que esses são os assuntos que são importantes a gente memorizar. Em urinário, vamos pensar bem de cara a crachá mesmo, é um assunto que normalmente os alunos não têm tanta dificuldade. Fusão dos polos inferiores dos rins na linha mediana, na frente da aorta, essa fusão podendo ter o tecido renal normal ou um tecido fibroso, a gente pensa de cara em rins em ferradura. Se eu percebo que esse paciente aparentemente tem 2 rins, poxa, esse rim aparentemente está normal, mas eu tenho uma dilatação aqui, aparentemente do polo superior, do grupamento calicinal superior desse rim, e embaixo está tudo bem. Eu não estou vendo mecanismo obstrutivo, não parece ser uma estenose de Jupe. Quando vocês identificam esse tipo de imagem, o que é que tem que vir na cabeça de vocês? Tem que vir duplicidade do sistema coletor e tem que vir mais ainda a lei de Weiger-Meyer, tá? Como é que eu faço, gente, para memorizar a lei de Weiger-Meyer? Essa lei, para quem não sabe, tá? Que eu sei que aqui a gente tem tá assistindo nossas aulas também residentes R1 e R2. Então eu vou explicar para vocês. Essa lei ela pode ser aplicada quando você tem uma duplicidade completa do sistema coletor, ou seja, um ureter independente do outro. Quando você tem esse tipo de duplicidade, a gente pode adotar uma lei de comportamento para o ureter que drena a unidade superior e uma lei para o ureter que drena a unidade inferior. E por que eu coloquei essa imagenzinha? Porque eu faço isso assim para a gente memorizar, tá, gente? Se você já é uma pessoa mais velha, você está adolescente, você não é mais criança, né? Porque normalmente quem brinca isso aqui é criança e adolescente. Então você vai ficando mais ousado. Então, o adolescente, ele vai lá para cima do tubo-água e ele quer pegar o tubo-água maior, que vai ter um trajeto tortuoso, que vai se inserir em uma posição fora do normal, que o destino final vai ser mais afunilado. Então, o ureter que drena a unidade superior, ele tem esse trajeto mais tortuoso e ele tem uma inserção ectópica, porque ele é adolescente, é rebelde, ele não quer se inserir no lugar onde todo mundo se insere, e ele vai ter uma tunelização, um túnel de inserção que vai fazer com que ele tenha uma estenose nessa região. E por esse motivo você vai ter uma dilatação aumentante. Por isso que nessa imagem, o ureter que drena a unidade superior, ele está dilatado. O ureter que drena a unidade inferior, ele tem um comportamento mais previsível. Ele vai ter sua inserção na porção superolateral aqui da bexiga e ele pode ter refluxo. Mas o refluxo normalmente é leve, tanto que você não está identificando ectasia. Então o comportamento deles é o oposto. No que drena a unidade superior, eu tenho estenose. Eu tenho excesso de tecido dificultando a passagem dessa urina. Aqui eu tenho falta de tecido. A falta de tecido valvular faz com que o conteúdo de urina volte. Só que é mais discreto, você nem vê dilatação. Então você tem estenose no que drena a unidade superior e você tem refluxo no que drena a unidade inferior. Tá bom? Então, quando eu vejo essa imagem, eu tenho que pensar em duplicidade completa do sistema coletor. Agora, 2 clássicos da prova do CBR: doença policística dominante e doença policística recessiva. A doença policística dominante, ela é a doença policística do adulto. Ela se manifesta na idade adulta. Muitas vezes a criança nem sabe que vai ter essa doença. Existe um caráter familiar. Normalmente, se seu pai tem, a sua chance de ter é relativamente alta, mas ela se manifesta na idade adulta. E a grande característica da doença policística dominante é que vão se desenvolvendo múltiplos cistos ao longo da vida da pessoa. Chega a tal ponto que os cistos eles começam a substituir o parênquima e esse paciente pode precisar de hemodiálise. Esses cistos muitas vezes não ficam restritos ao rim. Podem ser observados também no fígado, no pâncreas, no cenário de doença policística dominante.
A doença policística recessiva, ela já tem um aspecto de imagem completamente diferente. Ela é a doença policística da infância, tá? Você pode nascer, a doença policística recessiva, ela pode ter uma apresentação neonatal, perinatal, infantil e juvenil. Então, quando você nasce com ela, você pode nascer com a doença policística, só que o que é que você vai identificar? Um rim grande e heterogêneo. Muitas vezes, esses microcistos, eles só conseguem ser observados com transdutor linear. É um comportamento totalmente diferente da doença policística dominante. Então, a doença policística recessiva tem esse aspecto microcístico e ela é muito grave. Eventualmente, ela pode levar a uma hipoplasia dos pulmões por efeito compressivo e você precisar até retirar. Então, doença policística recessiva, eu penso na infância, doença policística dominante, eu penso no adulto. Poxa, Daniel, você está colocando outra imagem aqui, uma ressonância magnética, né, de um bebê dentro da barriga da mãe e eu tenho vários cistos. Poxa, isso aqui está parecendo uma doença policística dominante. Mas você disse para a gente que doença policística dominante é do adulto. Não acontece. Isso não é uma doença policística dominante. A gente tem um cenário no qual a gente tem uma falha na comunicação do rim com o sistema coletor, com o ureter, e você tem esse rim displásico formando vários cistos não comunicantes. Nesse tipo de contexto, a gente pensa em rim multicístico displásico. Então, rim multicístico displásico é diferente de rim policístico recessivo, que é diferente de rim policístico dominante, tá? Outro caso que cai classicamente na prova do CBR são os tumores renais. E entre os tumores, o que mais cai é o mais frequente. O tumor renal maligno mais frequente é exatamente o carcinoma de células renais variante de células claras, que ele tem um comportamento de ser uma lesão hipervascular, um realce muito parecido com o próprio rim e com maior potencial metastático. Então, eu olhei para essa imagem, um tumor hipervascular no rim, eu penso no carcinoma de células claras. E dentro das lesões benignas, a mais comum é o angiomiolipoma, que tem como grande característica a presença de gordura macroscópica. Então, vi uma lesão que tem um predomínio de gordura, poxa, ele tem outros componentes, não é só gordura, porque ele é angiomiolipoma. Ele tem componente vascular, ele tem componente mesenquimal e ele tem um componente de gordura. Então, a lesão é um pouquinho heterogênea mesmo, mas rica em gordura macroscópica. Então, o tumor maligno mais comum, carcinoma células claras, o benigno mais comum, angiomiolipoma, tá? Isso é um clássico de prova do CBR, que é quando a gente vai fazer uma uretrocistografia. Para quem é mais antigo como eu, não sei se a turma mais jovem ainda faz esse exame, eu fazia isso muito na minha residência. A uretrocistografia é um exame que a gente coloca um dispositivo, uma garra, na glande do paciente e a gente injeta o contraste. A nossa uretra, ela é dividida em uretra anterior e uretra posterior. Quando você injeta o contraste, o exame ele é feito em duas fases. A primeira, que você injeta o contraste da glande em direção para trás, de frente para trás, de anterior para posterior. E na segunda fase, o paciente vai urinar. Por que eu estou falando isso? Porque na primeira fase, essa fase é muito boa, a fase retrógrada, para que você veja a uretra anterior. Já a segunda fase, que é a miccional, ela é muito boa para ver uretra posterior. Às vezes, na prova do CBR, o que é que ele coloca? Ele coloca essa imagem, aparentemente tem uma estenose aqui, e ele vai dizer na letra A que tem uma estenose de uretra posterior para você marcar. Cuidado! A fase retrógrada, ela é inadequada para eu avaliar a uretra posterior. Então, você vai dizer simplesmente que não se pode avaliar a uretra posterior na fase retrógrada, e só na miccional. Então, nesse caso, a fase retrógrada é muito boa para ver a uretra anterior, enquanto a fase miccional, que é a segunda fase, perceba como a fase miccional você está urinando. Então, ela enche bem a uretra posterior, ela é muito boa para ver uretra posterior, tá? Vamos agora fazer a última parte, gente, que é da nossa revisão para tórax, tá? Em relação a tórax, cai muito as nomenclaturas do que a gente chama de padrões radiológicos fundamentais. Inclui bronquiectasia, pavimentação em mosaico, atenuação em mosaico, sinal do halo invertido, sinal do halo, sinal da atelectasia redonda, sinal do S de Golden, tudo isso cai bastante. E nesse caso a gente tem de fato uma imagem noduliforme permeada por um halo de vidro fosco. Olhou isso, a gente pensa em sinal do halo, a doença que tem que vir na nossa cabeça é aspergilose angioinvasiva. É patognomônico? Não. Outras condições podem dar esse sinal também. Mas é o principal link de memória que vocês têm que ter. Via esse outro achado de imagem, o que é que a gente tem aqui? A gente tem vidro fosco associado a espessamento liso de septos interlobulares. Via esse tipo de achado, a gente pensa em um aspecto que a gente chama de pavimentação em mosaico.
A pavimentação em mosaico, ela foi inicialmente descrita como uma condição patognomônica de proteinose alveolar. Hoje a gente sabe que essa afirmação está totalmente errada. Se você tiver uma congestão pulmonar, uma síndrome de desconforto respiratório, uma silicose aguda, se você tiver o próprio COVID, infecção viral, infecção bacteriana, tudo isso pode dar pavimentação em mosaico. Então é um achado inespecífico, mas o padrão radiológico é muito típico, tá? Se você tiver essa imagem, você percebe que você tem uma concavidade e depois uma convexidade. Esse tipo de achado é o que a gente chama de sinal do S de Golden. O sinal do S de Golden, ele caracteriza um processo tumoral, por isso que a gente tem esse abalamento ao próprio tumor, e a compressão do tumor sobre o brônquio leva a uma atelectasia do pulmão. Então, a convexidade se deve pelo tumor e a concavidade se deve pela atelectasia. Tem uma mistura tumor com atelectasia, é o que a gente chama de sinal do S de Golden, tá? Outro clássico da prova do CBR são os pacientes que têm broncocélios, conteúdos brônquicos ectasiados, cheios de secreção. Os dois que eles mais cobram é no paciente que tem uma atresia brônquica, em que a gente tem uma estenose e essa ectasia com zonas de hipertransparência pulmonar, normalmente um achado unilateral, então atresia brônquica, e naqueles pacientes que têm um achado bilateral associado com bronquiectasias, e esse conteúdo brônquico é um conteúdo hiperdenso, a gente pensa na aspergilose broncopulmonar alérgica, tá? Então, sempre cuidado para não confundir atresia brônquica com aspergilose broncopulmonar alérgica. Dentro das doenças intersticiais pulmonares, o CBR ele brinca muito com o padrão de imagem. Poxa, aqui tem um padrão não fibrosante, um padrão PINE ou um padrão fibrosante, que a gente chama de que o que caracteriza esse padrão fibrosante são os cistos de favolamento em camadas em uma condição que a gente chama de pneumonia intersticial usual. Então, a pneumonia intersticial usual ela tem como sua assinatura a presença de cistos de favolamento em camadas. Então, olhei para essa imagem, eu já tenho que pensar que é uma doença pulmonar com aparência fibrosante, tá? Outra coisa que pode cair, às vezes cai no raio-x, às vezes cai na tomografia, é dentro das anormalidades da parede torácica, essa que é a mais comum de todas, em que você tem uma redução no diâmetro antero-posterior do mediastino, do tórax, associado com alargamento lateral. De tal forma isso pode acontecer que até o coração ele pode ser desviado para a esquerda. Esses pacientes, dependendo do grau da alteração, podem ser assintomáticos, mas eles podem ter processos graves também. Essa condição é o que a gente chama de pectus excavatum, tá? Outra condição que pode acontecer, a gente pode olhar essa imagem e achar que ela está normal, mas não está. Aí você faz, poxa, Daniel, já sei o que é. Eu estou vendo aqui fios de esternorrafia, realmente tem, mas não é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. A gente tem uma condição no qual a gente tem uma musculatura peitoral de um lado e do outro a gente não tem nada. A ausência da musculatura peitoral tem que fazer com que a gente pense em uma condição que a gente chama de síndrome de Poland. Síndrome de Poland cursa com essa agenesia da musculatura peitoral, podendo ter outras associações também presentes, como a própria alterações no complexo mamilo-papilar, tá? Alterações na própria mama, no mesmo lado afetado. Mas o grande marco de achado é a agenesia da musculatura peitoral, a gente pensa em síndrome de Poland. Nós temos agora um diagnóstico de uma lesão multicística, que tem, eu quero ver quem está com a memória boa. Vocês estão com sorte que hoje eu não estou perguntando, tá? Eu adoro perguntar, mas hoje, como a gente tem a intenção de fazer uma revisão sobre vários temas, ia ficar muito cansativo sair perguntando. Mas a gente tem uma condição no qual a gente tem múltiplos cistos e que pode estar associado com a esclerose tuberosa. Perceba que esses cistos, eles são observados desde a base dos pulmões até as regiões apicais. Não existe um predomínio de localização. Quando a gente olha esse tipo de imagem, a gente tem que pensar na linfangioleiomiomatose. Então, linfangioleiomiomatose são cistos difusos sem predomínio de localização associados com esclerose tuberosa, tá? Se eu vejo esses cistos também, mas que ele já tem um aspecto bem diferente, você perceba que na base não tem nada, e à medida em que eu vou subindo a imagem, eu tenho vários cistos com aspecto até um pouquinho bizarro, alguns nódulos de permeio em um paciente fumante. Nesse tipo de cenário, eu já tenho que pensar em outra condição, que é o que a gente chama de esteocitose de células de Langerhans. A esteocitose de célula de Langerhans está dentro desse espectro de doenças que cursam com cistos pulmonares, mas diferentemente da linfangioleiomiomatose, que é difusa e homogênea,
a esteostose de células de Langerhans tem predomínio pelos campos pulmonares superiores, associando-os com nódulos, tá? Então, pensei numa alteração como essa no fumante, pensei em esteostose de células de Langerhans, tá? Se você tem um paciente que tem um carcinoma cromófobo renal, o carcinoma cromófobo renal, ele não é tão frequente. Ele é menos frequente do que o carcinoma de células claras e menos frequente do que e menos frequente do que o carcinoma também do subtipo papilar. Mas tem um link de memória que você tem que ter para a prova do CBR, que é a associação desses cistos basais com com esse carcinoma. Então, se eu tenho um paciente que tem um câncer renal, que é do tipo cromófobo, e a presença de cistos pulmonares nas bases, eu penso na síndrome de Birch-Hopf do Behr, tá? Então, outro caso aqui, a gente tem um paciente em que a gente tem linfonodos calcificados, mas não são qualquer linfonodos, nem qualquer calcificação. São linfonodos com calcificação em casca de ovo, e nesse tipo de cenário, o link de memória que a gente tem é com a doença ocupacional. Aí, poxa, que doença ocupacional? Silicose ou asbestose? É silicose. Silicose, você tem que ter esse link de memória com os linfonodos em casca de ovo. E outro achado radiológico fundamental, que tem associação também com a doença ocupacional, é essa imagem que tem uma aparência noduliforme, ela causa distorção dos vasos pulmonares adjacentes e pode estar associada a espessamento pleural. Vi essa imagem, gente, eu penso em atelectasia redonda. A telectasia redonda ela tem associação com a doença ocupacional. É com a silicose, é com a asbestose ou é com uma terceira? É com asbesto. Não é nem asbestose, é a exposição ao asbesto. Então, no paciente que está exposto ao asbesto, a gente tem que pensar na telectasia redonda, tá? Gente, eu vou interromper porque o nosso propósito aqui não era fazer uma coisa tão extensa, mas revisar alguns dos temas que são mais importantes. E eu vou avisar para vocês aqui, falando também, dentro do músculo esquelético, mais temas que são importantes. Para quem vai fazer a prova domingo, que eu estou vendo que tem pessoas aqui que vão fazer a prova domingo. Gente, quem vai fazer a prova domingo? Por exemplo, o Maurício, que está aqui, vai fazer a prova no domingo. Se liguem em algumas coisas de músculo esquelético. Anatomia, normalmente eles cobram, não é difícil, tá? Diferentemente da teórica, que eles não costumam cobrar muito as doenças inflamatórias, na prática, essa cobrança é muito mais usual. O que é que eu estou falando? Eu estou falando de artrite reumatoide. Artrite reumatoide, quais são os grandes achados da artrite reumatoide? Osteopenia periarticular, bastante desvio ósseo. Artrite reumatoide pode cursar com desvio em soprar de vento, com desvio em botoeira, com o dedo em martelo. Isso tudo é artrite reumatoide. A artrite reumatoide ela tem outra característica muito importante. Ela poupa a interfalângica distal. Ela não altera a interfalângica distal. Então, é outra característica que é importante que vocês tenham de imagem também. Outra doença que cai bastante é a gota. A gota, ela tem como grande achado cobrado na prova do CBR a presença dos tofos gotosos. É importante que vocês saibam que esses tofos gotosos, eles não são marcadores de doença aguda, mas de doença crônica. Então, é a gota já crônica, você vai ter esses tofos. Qual é a principal região que a gota costuma alterar? A principal região é a articulação metatarso-falângica do hálux. É a única região? Não, não é a única região. A gota gosta, por exemplo, de algumas regiões no joelho, ela gosta muito da bursa craniana, mas o grande link de memória tem que ser, de fato, a articulação metatarso-falângica do hálux, tá? Outra questão que é muito cobrada na prova do CBR. Entre os tumores ósseos benignos e malignos, o mais cobrado, sem dúvida, em todas as provas do CBR é o osteosarcoma. O osteosarcoma, ele é o segundo tumor maligno mais comum, ele só perde para o mieloma múltiplo, e na infância e adolescente ele é o número 1. A grande característica do osteosarcoma é que ele acomete a região metafisária e como ele é um tumor produtor de matriz osteoide, olha o nome, osteosarcoma. Então ele é um tumor produtor de osso. Então a lesão fica muito esclerótica, porque ele produz osso. E como ele é uma lesão agressiva, apesar de ele começar na região metafisária, ele pode se expandir para a epífise, ele pode se expandir para a diáfise e ele pode se expandir para partes moles adjacentes.
o processo é tão agressivo que o nosso corpo não tem tempo de conter. Ele tenta conter, mas não consegue. Então, a reação periosteal que a gente tem frente a tumores, e a reação em qualquer cenário tumoral, ela é uma tentativa do nosso corpo de conter um processo tumoral. Só que no osteosarcoma não dá tempo. Então, por isso que a reação periosteal fica com um aspecto bizarro, que pode ser em raios de sol e pode ser em casca de cebola. Outra informação importante, como o osteosarcoma ele é um tumor produtor de osso, de matriz osteoide, a sua metástase também vai ser produtora de osso. Então, a metástase do osteosarcoma costuma ser metástases pulmonares calcificadas. Isso é uma pegadinha que pode cair em prova do CBR. Por quê? Normalmente, quando a gente vê, né, uma lesão calcificada no pulmão, a gente pensa que é uma lesão residual, e de fato, na maciça maioria dos casos é. No entanto, eventualmente a gente pode ter uma metástase de osteosarcoma, claro que a questão vai te induzir bastante para isso, tá, gente? Pois é isso. Eu quis que vocês entendessem os assuntos que são mais prováveis de cair, mas que não ficasse só nisso, que a gente pudesse ter uma experiência imersiva, porque a prova prática do CBR ela tem um link cara crachá, sabe? Espero que vocês tenham gostado dessa conversa que a gente teve aqui. Como eu falei para vocês, esse grupo vai ser um grupo que a gente espera estar toda hora fomentando o conhecimento, crescendo nesse sentido. Nós do Didática temos esse encontro semanalmente com os nossos mentorados que estão se preparando agora para a prova do domingo e os que já vão fazer parte da segunda turma, a gente vai estar se encontrando o tempo inteiro, mas vamos ter esses encontros eventuais no nosso grupo, vamos unir colegas, médicos, para que a gente possa fazer um ambiente muito positivo. Entendam, eu sou administrador do grupo, mas vocês todos são protagonistas. Então, quem quiser, tiver com a ideia de fazer uma coisa legal, uma coisa bacana, faça que vai ser muito bacana a gente estar lá para somar, tá? Eu queria só que quem tivesse aqui, vocês podem aparecer na tela só para a gente bater uma foto bacana, porque eu sou um blogueiro também, né? Então, eu gosto de postar eventualmente esses encontros. Vocês podem aparecer aí, quem estiver disponível. Maurício, Johanna, Fernando, Tamires, Laura, Elaine, Lívia. Vai ser uma foto rapidinha para a gente marcar presença nas redes, né? Johanna está disponível, Maurício está disponível, Eduardo está disponível, Elaine. Cadê você, doutora Elaine? Pronto, eu vou dar 5 segundos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, X. Pronto, gente. Deus abençoe. É só o começo, vamos em frente, tá? Um abraço, uma boa noite.